Olá, eu sou o Gunter Alexander e este é o 4V Podcast, um espaço de escuta, reflexão e batalha cultural. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma escola municipal que há mais de 4 décadas transforma a vida de crianças em São Paulo, a EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística. Localizada no Parque Lina e Paulo Raia, no Jabaquara, a EMIA é referência na educação pública voltada às artes, teatro, música e dança. Se tornou o símbolo de uma pedagogia baseada na criatividade, na liberdade e no diálogo. Mas, no momento atual, está enfrentando um momento de grande tensão. Mudanças propostas pela Secretaria de Cultura, sem diálogo com a comunidade, colocam em risco a continuidade do projeto e a contratação de seus professores. Hoje, conversaremos com quem vive essa luta de dentro. Conosco nos acompanha Márcia Nunes, representante das famílias. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada. Do Conselho da EMIA. E Natércio Cortez, pai de aluna e um dos fundadores da Associação Amigos da EMIA. Seja muito bem-vindo, Natércio. Olá, tudo bem? Perfeito. Vamos entender o que está acontecendo e o que está em jogo e como essa comunidade, da qual meu filho também faz parte da orquestra, está se organizando para defender. Né? É um dos espaços que eu diria que é um dos mais queridos dessa cidade. Então vamos rodar a vinheta e é isso. Muito bem. Antes de mais nada, a gente já vai, né, seguir aqui algumas perguntas, mas já no preâmbulo aqui da conversa surgiu uma coisa que eu achei interessante, que é a gente perguntar como cada um conheceu a EMIA. Isso vocês comentaram, achei que é interessante de compartilhar. Eu vou começar com o Natércio, se a Márcia me permitir. Sim. Como foi, Natércio? Como você conheceu a Escola Municipal de Iniciação Artística do Jabaquara? Então, Gunter, eu conheci um dia passeando no parque, né, no Parque Lina e Paulo Raia. Estava com minha filha pequena lá, tinha uns 3, 4 anos, eu não lembro. E estava brincando lá no parquinho, uma avó de uma outra criança perguntou para mim, você já matriculou ela na EMIA? Aí eu, não, o que é EMIA? Não, ele falou, a escola que tem aqui nessa casa aqui, você não matriculou? Você já se inscreveu? Já está tendo inscrição? Eu nem sabia o que era, né? Aí ela começou a me explicar, e chamou o pai do neto dela tinha sido aluno também, acho que fez música, tinha feito todo o ciclo lá. E você conheceu ela ali na praça mesmo? Conheci lá na praça. Não, acho que ela viu a minha filha pequena e falou, tem que matricular, viu? Como é que você não conhecia? Como é que você mora aqui perto, você não conhece, você não sabe... Você estava do lado mesmo. E não conhecia. Eu não morava aqui, eu não morava lá perto, né? Eu moro na Saúde, né? E antes eu morava no Cambuci, então não é a minha região, né? Onde eu fui criado. E aí ela me explicou, né, o que era, que tinha... O que ela te falou? Você chegou lá, ela falou, EMIA, o que é isso? Ela falou que as crianças entram pequenas, elas vão passando por todas as linguagens né, de artes plásticas, teatro, música, dança. Né? E ela não era da EMIA, ela era da comunidade. Da comunidade, uma avó. Que é muito que eu depois, né, entrando lá, que eu percebi, né, a comunidade acaba se envolvendo, acaba... cuidando daquele equipamento, acaba cuidando daquilo, né? Acho que é o que a Márcia, tantas outras famílias que a gente faz lá, né? Durante a semana, estando lá presencialmente ou não. E, bom, ela explicou, depois a gente acabei me informando, entrando né, no site, nas redes sociais, fui lá na secretaria um dia para conversar. Enfim, em algum momento a minha filha foi sorteada, acho que para participar do coral durante a pandemia. Depois ela entrou numa lista, ela estava numa lista de espera, foi chamada para turma do curso regular e está lá até hoje. E aí minha esposa, a gente acabou se envolvendo também em organização de festa junina. Aí a Marcinha e outras pessoas também acabaram chamando para a gente formar a associação, né, que a gente fundou agora no começo do ano, Amigos da EMIA, associação de familiares, de professores, de funcionários, ex-alunos. E estou aqui, né, mas foi assim que eu conheci a EMIA. E você, Márcia, como foi
Nossa, eu conheci a EMEA com a minha psicóloga. Eu estava na Psicóloga? terapia. É Eu engraçado. estava em terapia e aí falando da minha filha mais velha, a Mainá, e ela sempre foi muito artística, né? Tanto que ela continua na EMEA até Ela tá hoje. na orquestra também. Tá na né? orquestra, toca flauta doce, que é um instrumento do coração. Legal. E aí eu falando da Mainá, e ela falou, nossa, você precisa conhecer a EMEA. Você conhece a EMEA? Meus filhos estudaram lá. E aí ela me falou, olha, tá dentro de um parque, é uma escola de arte, é muito boa. E aí a Mainá tinha na época 4 anos. Foi ontem, isso foi ontem. Agora ela só tem 21. Ela tava, não, com 4 não, acho que 5 anos por aí, que era a idade da inscrição na EMEA, né? Com 5 anos completos. Claro. E aí, na época, isso foi em 2010, né? Que ela entrou. Em 2009, então, que a gente fez a inscrição. Nessa época a EMEA ainda era municipal. É municipal. Tá. Não, mas nessa época ela era uma só escola... do poder público. Claro. Né? A gestão compartilhada começou em 2021, junto com o processo de expansão. Tá. Então, ainda era só de responsabilidade do poder público, né? Na época, a gente fazia filas. A escola era conhecida pelas filas para matricular as crianças, né? Acho que era por ordem de chegada na fila, Uma né? Não época era nem online, né? Era presencialmente, né? Super concorrido, E na época, desde 1980, era a única na cidade, né? Então, não era ainda... Na época que a gente se inscreveu, não era por ordem de chegada. Teve uma época que era, aí o pessoal ficava madrugada lá. Nossa. Era muito doido para conseguir... Lá para acampar. Quase uma vaga, isso, né? Exatamente. E aí eu lembro que a gente se inscreveu e ela não... Daí teve sorteio, na época era sorteio. Hoje ainda também é sorteio, mas Legal. ainda não tinha políticas afirmativas, como a gente começou a ter a partir de 2019, se eu não me engano. Legal. E ela não entrou. No começo ela não conseguiu a vaga. Não conseguiu. Ela ficou numa lista de espera e aí ela entrou em maio. Teve uma chamada de lista de espera em maio e aí ela entrou em 2010. E aí estamos aí. Ela se formou no curso regular, entrou para a orquestra e continua na EMEA ainda até hoje. Foi assim que a gente conheceu, foi se apaixonando pela escola. Interessante. Natércio, você teve nessa fundação, né, da Associação Amigos da EMEA. Sim. E a Márcia, né, tá nessa luta há um bom tempo. O que motivou esse movimento, né, que tem, né, esse engajamento tão grande das famílias? E como é que foi esse processo, assim, da fundação da Associação Amigos da EMEA, para entender um pouco melhor? Porque teve só um parênteses, né? Teve um momento também que a prefeitura chegou e falou, vamos acabar com a EMEA. Isso que ano que foi? Olha, já tiveram vários momentos, né? A gente tem uma história, por exemplo, lá atrás, eu não me lembro exatamente o ano, mas que as famílias deram um abraço em todo o quarteirão na escola para defender que eles estavam ameaçando não passar verba. A gente não tem garantia de verba, então todo ano é uma luta de orçamento. Né? Então, nessa questão de garantir o orçamento, não tinha orçamento e as famílias fizeram esse movimento em defesa. Em 2017, teve um congelamento de verba, a Secretaria de Cultura congelou a verba. Então, a gente começou o ano com 0 contratação de professores, em 2017. Foi o ano mais crítico, eu acho, não foi? Das últimas décadas foi bem crítico, porque a gente nunca tinha começado um ano, né, sem a contratação de nenhum professor. Né? Então, tanto que foi o ano que, desde que eu estou na EMEA, desde 2010, que as aulas começaram mais tarde, começaram em março só. Né? Ainda depois de muita mobilização das famílias também, foi um ano agitado. Basicamente, é uma escola que está aberta hoje, porque as famílias puseram o pé na porta e falaram, não, aqui não. Exatamente. Isso é importante destacar também. Mas foi em 2017, então, que se funda a Associação Amigos da EMEA ou não? Como que é o processo? Existia uma associação, eu não lembro exatamente o ano, mas enfim, acho que é desde essa época, mais ou menos, 2014. Faria 30 anos. Já existia a PEA. Há 30 anos. Há 30 anos. Existia uma associação já, né, desde mais ou menos o início da escola, a PEA. Como que é que chama a associação? Associação de Pais e Ex-Alunos, a PEA. Tá. A PEA, Associação de Pais e Ex-Alunos da EMEA. Tá.
ela existiu até mais ou menos 2018, 2019, e aí ela teve problemas, enfim, com formalização de atas, enfim, ela acabou se extinguindo. E quando minha filha passou a frequentar a EMEA, foi meio, acabei participando, assim, acho que como quase todo mundo, meio você é levado, né? Você, claro. Não, é até para não fechar a escola, né? Porque do jeito que estão privatizando, sim, fechando tudo. E aí, assim, eu venho de uma... Né, a minha filha estuda em uma escola particular, e aí acaba sendo... A EMEA acabou sendo um pouco uma escola para mim, para minha família, porque Legal. A gente vem de uma relação de consumidor, né? Eu pago por um serviço, recebo o serviço. Quando você chega a gente já tinha percebido quando ela estudou na EMEI, né? Antes, né? Que as escolas públicas precisam de participação da comunidade para ela ter qualidade, para os professores estarem motivados, para as coisas realmente acontecer. Ela só funciona se tem alguma participação. Na EMEA, eu percebo que é um pouco mais que isso. E é o espírito da escola, tá? Não é uma coisa até desejada, incentivada pelos diretores, pelo pessoal da gestão da escola, tá? Acho que sempre foi assim. Historicamente, sempre foi... Ela tem muita abertura, né? Tem muita abertura, né? Sempre foi uma construção muito junto mesmo. Um sonho coletivo mesmo, né? Exatamente. Né? E aí, quando eu percebi, eu estava participando da festa junina de 2022, que a intenção era... As festas juninas da EMEA, eu sempre cito a Tarsila, ela não gosta que fala, mas eu estou sempre falando dela aqui. E Otávio não foi, né? Festa junina da EMEA é uma das melhores festas juninas que tem em toda a região aqui da Zona Sul, né? Sim. É uma festa... Não, e é uma festa comunitária. E organizada essencialmente pelas famílias. Claro. É uma festa comunitária. Junto com a escola, na parceria, os professores ajudam. Tem toda a questão do pensamento sobre a festa, da cultura popular brasileira, mas as famílias que organizam tudo. Né? Quando você numa época que várias escolas, tá, públicas mesmo, estão proibindo festas juninas, né, porque não é de Deus, porque sei lá o quê, porque é festa nordestina, porque sei lá o quê. Né? Cada vez é uma explicação diferente que eu até tenho dificuldade de entender por que tanto ódio contra a festa, uma das festas mais tradicionais. Uma festa... E é uma das festas que, inclusive, mais ajuda a arrecadar verba para a própria EMEA, né? Sim, é uma festa nordestina, uma festa sulista, uma festa paulista, todos, é uma festa, né? É uma tradição em qualquer lugar do Brasil, né? Então, não dá para entender, né? E assim, é muito bonito a festa junina, porque estão os professores com as crianças se organizando para as atividades artísticas, as famílias se organizando para fazer as barraquinhas para comida, os seguranças cortando bandeirinha. No final, acaba todo mundo se envolvendo. É uma verdadeira gestão democrática na prática, assim, né? Eu vi, por exemplo, segurança vir fora da escala dele, tanto para trabalhar, para estar ali ajudando ali na organização, como para se divertir mesmo. Olha, tal hora eu vou ali para a barraca. Quantas vezes a gente não viu isso? Essa é a parte, acho que, mais legal da EMEA. Assim, envolve todo mundo se envolve, né? Sim. Então, acho que esse também é a mística e a mágica que tem uma gestão democrática de verdade. Porque tem muita gente por aí que enche a boca para falar de gestão democrática e na prática tem um modelo bem pouco participativo, porque eu acho que vai nessa lógica que o Natércio falou, da escola como serviço e não da escola como direito. Quando a escola é vista como um direito, e aí as pessoas começam a defender com unhas e dentes, é muito diferente quando vê como um serviço mais, né? Uhum. Eu acho bem interessante essa fala que você trouxe, assim. Mas, ainda para entender um pouco, né, a origem da associação, porque assim, eu participo lá vários anos e tal, né? Mesmo período que a gente teve no Chile, com vários amigos como a Márcia, né? Nossos filhos estudaram juntos e tal, sempre estiveram lá, então a gente sempre acompanhou muito nessa luta, a gente gosta muito. E eu confesso que às vezes eu fico confuso,
porque tem muitas associações e tem uma disputa ali com o poder público que muitas vezes quis extinguir a existência da escola, né? E o que foi acontecendo na prática é o contrário. O poder público foi tendo que mudar essa postura intransigente, autoritária, inclusive abrir novos polos da EMEA, né? Porque só havia uma, hoje tem várias, né? EMEAs, está se expandindo pela cidade, que é uma experiência incrível. Mas essa parte ainda das associações, tem a associação Maria do Carmo, né? Que chama, e a associação Amigos da EMEA. São coisas totalmente Como que é distintas. isso? Assim? A Associação Maria do Carmo é a cogestora da escola. Tá. Né? Então, ela entrou em 2021, Márcia? 2021. Então, em 2021, ela teve um edital. Edital? Foi um edital Teve mesmo? um edital e, na verdade, eles abriram para as organizações sociais. Nenhuma foi aprovada, inclusive a Maria do Carmo foi reprovada. Pela prefeitura. Pela prefeitura. Secretaria da Cultura. Isso, pela Secretaria da Cultura. Aí eles fizeram um termo de parceria provisório durante 6 meses com a Maria do Carmo, que acho que foi a única que restou ali na concorrência. Ajustaram o edital. Aí, então, no segundo semestre de 2021, a Maria do Carmo, a Associação Educacional Maria do Carmo, entra para fazer a gestão compartilhada. Então, a gente tem a direção e os coordenadores de área, que são indicação da Secretaria de Cultura. Então, coordenador de dança, música, teatro e artes visuais, assim como o diretor da escola, é uma indicação do secretário de Cultura. E aí a gente tem a organização social, que atualmente é a Maria do Carmo, fazendo toda a gestão das pessoas e do plano de curso da escola. Então, eles organizam e contratam, né? Todos os artistas educadores, assistentes técnicos. Então, a parte mais administrativa, vamos dizer assim. Isso, a parte administrativa. Né? Aí, em 2021, eles assumiram desde do meio do ano de 2021 e é quem está ainda com termo de parceria com a Secretaria de Cultura, fazendo a gestão compartilhada com a EMEA. Eles ainda estão lá com a gente ainda hoje. Mas aí, então, eles... Então, a gente chama isso de gestão compartilhada. Isso. Então, a Associação Maria do Carmo está fazendo a gestão compartilhada. A Associação Amigos da EMEA é uma associação formada por familiares, ex-alunos, professores, ex-professores e moradores da região. Legal. Né? Nossa. É nossa. É uma associação, é uma entidade sem fins lucrativos que tem esse objetivo de representar a comunidade. Né? Então, até para questões práticas mesmo. Né? Vamos fazer uma arrecadação para restaurar um instrumento, para comprar material, a gente precisa de um CNPJ. A gente vinha fazendo isso informalmente, né? Usando os nossos CPFs e tudo mais, mas não é a maneira... Não dá maior problema. Não é a maneira fazer certinho. Não é a maneira correta. Então, existia antes a APEA, né? A APEA também... então, antes... A APEA não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Então, então, a gente montou essa associação para... E a Associação Amigos da EMEA surge um pouco nesse vazio que a APEA deixa, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que uma coisa que para mim foi muito especial e muito tocante, né, que na reunião que a gente fez de constituição da nova associação, estavam presentes como membros fundadores da APEA. 2. Que legal, hein? Foi muito emocionante. Um pai e uma mãe que já estão... São voivó da EMEA. Voivó, já estão na casa dos 60, 70 anos e felizes de ver, puxa, que bom que essas pessoas estão fazendo a mesma coisa que a gente fazia lá há 30 anos, né? Porque a EMEA já está com 45 anos de 1980, anos. Né? Isso. Parece que não, né? Eu nasci em 81. Mas, detalhes, né? Olha, Paulo Freire dizia que ninguém caminha sem aprender a caminhar, né? E você aprende, né, o caminho, né, obviamente caminhando. E também dizia que a leitura da palavra é precedida pela leitura do mundo, né? Eu, na minha visão, vejo que a EMEA atua muito aí, nessa ajuda, talvez, que eu também acho que é uma questão muito que a arte traz, né? De ampliar essa leitura do mundo, né? Mas vocês enxergam, aí falando até
filhas, né? No teu caso é a filha e o filho, né? Ou só, Na verdade, só ela? são 4 em casa, né? Tá. E os 4, se não, tem um que não está na EMEA, mas também passou na EMEA até o final do que a gente chama dos anos dos quartetos. Ah, legal. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Vocês veem que essa educação, que acaba sendo uma educação muitas vezes também no contraturno da escola tradicional, uma atividade complementar, extracurricular, que a gente entende, né, que a maioria das escolas poderia ter. Inclusive, tem outro programa que a gente tem que trazer, que é o projeto de lei de trazer de volta a música para as escolas, porque agora, né, as pessoas não gostam de poesia, tem diretor sendo afastado porque lia poesia, né? Não pode ler poesia, é um crime agora. Música, né, então. Na EMEA não é. Não, exato. Então, assim, eu cresci numa época, pô, toda escola tinha uma fanfarra, no mínimo, né? No mínimo. Hoje você não vê isso mais. Não pode nem ter uma festa, né? No máximo que você pode jurar bandeira. Então você vai ter uma música só que é o hino nacional. Enfim, então a gente está vivendo um momento obscurantista nesse nível. E me parece, né, que a arte justamente trabalha operando no sentido oposto, ampliando a percepção, o leque, né, o repertório das crianças, mas trazendo para uma questão mais pessoal, né? Eu também posso falar porque o meu filho eu percebi isso, mas vocês perceberam nas crianças que impacto depois delas estarem na EMEA? Tem algum caos, assim, algum ponto? Porque essa parte a gente às vezes fica só na luta política, né, e tal, e esquece que essa parte não é menor, né? Porque Não. é isso que nos motiva a estar hoje aqui, até essa hora, brigando, né? Para que nossos filhos tenham esse espaço, né? E filho de outras pessoas, né, também, né, tenham esses espaços e que esses espaços, inclusive, sejam cada vez mais numerosos, né? E não cada vez menores. Mas como que é isso para vocês? Eu ia perguntar primeiro para a Márcia. Você, dos 4, você teve 3 que passaram por essa experiência. Não, os 4. Ah, os 4 passaram? Tem 3 que ainda estão lá. A Mainá na orquestra. Ah, não, 3 que estão atualmente. Estão Tá, atualmente, entendi. é. E como que eles... Como que é, assim... Olha, eu tenho muitas histórias, né? Desde a primeira, que eu acho que foi o que... eu acho que quando a gente defende alguma coisa, eu entendo que só pode ser por amor, né? E a gente foi se apaixonando pela EMEA. Eu acho que transformar a nossa ideia de educação, de como deve ser uma escola, né? Livre, aberta, onde a gente pode se expressar, onde a gente pode viver coisas, né? Onde a gente pode desconstruir. E a EMEA foi esse lugar. E aí eu lembro que a Mainá, acho que foi o 2º ano, quando perguntavam para ela, como é a EMEA? Ela falava, a EMEA é uma escola de brincadeira. ela achava que era um espaço que ela nem... Ela dizia que era a melhor escola, porque era uma escola de brincadeira. Eu vou para lá e eu brinco o tempo inteiro. Que interessante. E eu ficava pensando, puxa, não é assim que deve ser as escolas, né? Não deve entrar, especialmente, eles entram com 5 anos, 6 anos. Como deve ser uma escola para uma criança de 5, 6, 7 anos, né? Ou Francisco, quando ele entrou na EMEA, ele entrava e ele ficava com a cabeça assim, encostada na parede. E aí eu falava, nossa, mas será que é melhor tirar, né? Será que fica? E os professores, não, deixa ele, porque ele fica. Ele tá lá, ele não quer ir embora, ele não pediu para sair, ele tá lá, deixa no tempo dele. E anos depois, a gente vendo ele numa apresentação dos quartetos, no palco do Paulo Eiró, do Teatro Paulo Eiró, imitando um sapo no palco. Né? Então são... A desinibição que trouxe para ele, né? Impressionante. Quando ele me falou que ia fazer, eu falei, o Francisco, acho que não. Será? A gente tava esse assim, bilhete? acho que mais nervosa, eu tava mais nervosa que ele. E ele imitou um sabe, ele se divertiu lá, né? Porque é tudo de uma forma muito fluida. Não é essa construção da ideia do palco. Ele tava lá fazendo o que eles fazem na aula, que é se divertir juntos. Tinha um texto, mas nem era o principal, né? Então eles estavam lá curtindo com a turma, igual eles faziam na sala. E, às vezes, eles treinavam mais ou brincavam mais vezes daquilo, né? Então, foi algo que, ao longo de todos esses Eram aulas anos, de teatro que ele fazia, era isso? Não, era aula dos quartetos. Porque lá na EMEA, a gente que não são tem... os quartetos? Então, lá na EMEA, Desculpa a gente a minha tem ignorância. Tem um percurso, né? Tem um percurso. O grande diferencial da EMEA, porque é uma escola de arte, que ela não é pensada do ponto de vista nem só da linguagem,
nem da formação técnica e nem da questão pontual. Que às vezes você tem pensado comer um ano, um semestre, né? Então, a gente tem lá a proposta de interlinguagens. Então, nunca tem um professor numa sala e nunca de uma linguagem, nos anos finais tem, mas sempre de 2 linguagens, né? Então, 5 anos, 6 anos, 7, 8, você tem 2 professores, 2 artistas educadores, como a gente chama, Para de aquela linguagens... experimentação inicial também, né? Isso, de linguagens artísticas diferentes. Então, alguém da música e da dança, do teatro e das artes visuais, né? Que aí também possibilita que a criança experimente as diferentes linguagens artísticas, né? E eles vão construindo, né, as experiências artísticas a partir do próprio repertório dos artistas educadores e das crianças. Claro. Né? Então, no não tem contexto de cada um, né? e não tem assim, um tema que a gente vai trabalhar necessariamente com todas as turmas, ou um programa a ser seguido, né? Tem uma ideia e que vai sendo construída de uma forma muito particular com cada turma. E quando chega nas turmas de 9 e 10, é o que a gente chama dos quartetos, que são as 4 linguagens. Então, Ah, claro, agora entendi. É isso. a gente tem uma turma com cada profissional de uma linguagem artística diferente. Então, tem um artista educador de teatro, música, artes visuais e dança. É uma experiência maravilhosa. Eles acabam né? passando por todas as linguagens durante esses 2 anos no quarteto, né? Então, a criança com 9 anos entra no quarteto, ela está com com a turminha dela de 9 anos e com os de 10 também. Muito legal. E aí, né? no ano seguinte, ela é a criança de 10 e vem a turminha mais nova de 9 também. Então, até quebra um pouco também essa história que tem muito nas escolas, né? Que eles ficam só na turminha da idade. Então, e sempre tem um choque. Invariavelmente, as crianças no começo não reclamam. Tem uma turminha mais velha na minha turma. Daqui a 2 meses, eles estão todos integrados. E aí, quando passa por... tem uma turminha mais nova, né? Daqui a pouco também está todo mundo integrado. E essa é uma metodologia muito própria da EMEA, né? Também, Sim. né? Sim. Que eu não vi isso em outros lugares, né? Essa experimentação e tal, né? Exatamente. Aliás, a gente vem com uma história também de prêmios nacionais, internacionais, né? Uma escola que não tem em outros e formou lugares. muita gente, né? Como a Maria Gadu, né? Que sai de lá, né? Acho que assim, você comentou acho que uma coisa que quando eu cheguei nesse parque aí que essa avó começou a me contar, eu imaginava que fosse uma escola de formação. Vai fazer um curso de pintura, um curso de violão, um curso Uma coisa assim como esses cursos meio aleatórios, assim. Fosse um semestre de alguma... Não, é uma coisa muito livre e assim, eu vi a Ana, minha filha, por exemplo, passando na frente da sala, ela escutou uma música que ela conhecia, uma menina tocando piano, comentou com a professora dela, falou, tem uma menina tocando piano, uma música que eu gosto, que é uma música da trilha sonora de um filme. Vamos lá falar com ela. E 2 meses depois, as 2 meninas que nem se conheciam, mas gostavam da mesma música, fizeram um dueto, tocaram juntas. Então tem muitas essas coisas. Uma conexão desde a inspiração, assim, e as crianças também, guiam. É uma coisa fluida, sabe? As crianças guiam o processo, assim, os professores assessorando, provocando, né, até dando um tema, alguma coisa assim. Mas eles mudam muito. Assim, o mais engraçado, eu acho, é que isso daí acho que é comum para qualquer pai de aluno da EMEA. Você pergunta, filho, o que você fez hoje? Nada. Brinquei. Não, claro. E aí, mas não é que não fez nada, não, porque senão quem nos ouve vai falar, nossa, vamos mandar lá, fica ao desarar. Não, ele fez uma série de atividades artísticas, mas que foi tão prazerosa que ela achou que estava se divertindo. E são coisas de criança, exatamente. Quando você percebe, seu filho tá... Aí, um belo dia, começa a assumir folha de sulfite em casa, começa a desenhar. Começa não sei o quê. Quando você percebe, ele está montando Filha, de onde você tirou isso? Tá sendo estimulada, né? Claro. Tá recebendo um estímulo que é lá que recebe, sabe? Não, e um enriquecimento cultural de fora de série, né? Por exemplo, o Ulisses que está na orquestra, lá no Chile não tinha isso. Então a gente tinha que pagar, né? E era caro. Só pagava bateria, piano, isso, aquilo. Violão, que ele deu um violão e nem tocou. Ele gosta muito de música, né? Aí chegou aqui, conseguiu entrar na orquestra e tal, a gente foi lá, deu certo.
E outra coisa, porque ele toca vários instrumentos, não é um instrumento só. Lá no Chile são muito quadrados, é uma coisa artística. Então, senta direito, coisa meio militarzinha assim. O de bateria não, que inclusive o que ele mais gosta é bateria e percussão, que é o que ele faz na orquestra da EMIA, porque o professor de bateria era mais loucão, era mais relax, né? Mas os outros, o piano, ele pegou bronca. Não, senta direito. Só faltava dar uns tapas na orelha dele para ele sentar direitinho, não sei o que, aquela neurose, né? E ele chegou aqui, é outra história. Então, ele adora ir pra EMI, às vezes a gente não consegue, agora ele já tá marzinho, não consegue levar ele pega, vai sozinho, pega metrô, vai, entendeu? Tá com 12 anos. Então, assim, já tá o segundo ano, né, que ele tá na orquestra. E eu percebo a diferença, né? É uma diferença brutal, assim. É uma coisa que realmente ele largou a capoeira, também que ele não gostava tanto também. Mas só para ir para orquestra, por exemplo. Eu acho assim, tem crianças e tem crianças, assim como tem adultos, tem crianças que elas vão se adaptar bem num método mais, né, mais pouco mais rígido. Um pouco mais rígido. E tudo bem. Eu acho que lá eu acho que eu conheço várias. Estava comentando isso numa conversa que a gente teve lá na semana passada. Eu conheço famílias que estão na EMIA e saíram da EMIA pelo mesmo motivo. A EMIA Jabaquara fica dentro de um parque, que tem portão aberto, que tem o pessoal fica com medo. Eu conheço famílias que saíram de lá porque aberto demais. Porque é aberto demais. E eu conheço Como assim uma escola sem muros? Né? E eu conheço gente que não. Justamente, meus filhos estão aqui na EMIA porque ele chega aqui nesse parque e ele sai correndo. Mas lá é super seguro. Tem segurança, todas as entradas. O pessoal também exagera, né? Enfim, mas aí são os perfis das famílias. Cada um tem seus traumas, cada um já passou situações. Mas enfim, é o que eu te falei. Acho que lá, para mim, por exemplo, está sendo... Eu estou abrindo muito a cabeça. Pra você abriu... Não, abriu demais, pra mim abriu demais. Abriu mais dos pais do que dos exatamente. filhos. Não, exatamente. Acho que de todo mundo. Se bobear, abriu mais os nossos horizontes culturais. Porque a criança ela já vem mais aberta pra tudo, né? Já. Exatamente. A gente é que meio que... Vai quadrado, né? Não, ser muito franco, me causou muita estranheza quando eu vi. Mas, gente, aqui nesse parque, com esse portão aberto, com esse... Depois de um tempo, você percebe que as famílias estão todas cuidando, que o segurança está cuidando. A comunidade cuida. A comunidade cuida. Eu lembro de uma... Isso é interessante. De uma mãe a maior segurança é a comunidade junto. Não, eu falei para ela, você não tem medo? Que o filhinho menor dela, que nem está lá na minha, 3 anos, estava correndo pro portão. Falou, não, o pipoqueiro segura ela. O pipoqueiro que fica na porta, sabe? Claro. Não, claro, igual assim, a gente tem que estar sempre de olho, mas isso é interessante, que sempre tem 2, 3 pais, mães, assim... inclusive esse espaço de abertura para que os pais possam estar perto. Às vezes você vai numa escola particular, eu falo porque eu também tive essa experiência na minha vida pessoal, de estar na escola particular e na escola pública. Sou 1000 vezes a escola pública. Porque a escola pública tem violência, tem problema? Tem, mas na escola particular também tem. E na pública, pelo menos você vai lá, você pode participar de um conselho, de uma associação, de um grêmio, você fica sabendo, você consegue trabalhar para ir mudando aquela realidade. Na particular, não. Eles põem para debaixo do tapete, abafa, ninguém fica sabendo, parece que é uma maravilha, depois você vai ver, olha o Bandeirantes que aconteceu no passado, né, com o bolsista lá, entendeu? Então, assim, é complicado. Eu acho que é uma relação complicado. De serviço, é uma relação... Não, essa fala sua eu vou levar pro meu coração. Essa muito fala boa, sua, Natércia, é muito boa. Mas vamos entrar num ponto aqui. Sim. Vamos... o que está em risco hoje na EMIA, né? Porque, assim, nas últimas semanas muito se falou sobre as mudanças propostas aí para a Secretaria de Cultura, que confesso que não dá para entender, para mim, tá? Eu admito a minha ignorância de novo. Eu li, acompanhei até algumas coisas que vocês colocaram, vi até que vocês fizeram um encontro lá com o Celso Gianazzi, né, na Câmara Municipal. Mas, assim, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, né, que estamos falando de um equipamento municipal, que não é vinculado à Secretaria de Educação, mas sim à de Cultura, o que está preocupando mais as famílias? O que está em jogo, Márcia? Porque, assim, eu confesso que, para mim, é muito confuso. Eles abriram um chamamento... Deixa eu só comentar uma coisa. Claro, rapidamente. A Márcia, acho que é a pessoa mais indicada para falar, mas já era esperar... o contrato com a Associação Maria do Carmo de Cogestão era de 2 anos. 2 anos, né?
se eu não me 2 engano. anos Tinha um e meio. encerramento 2 anos e- previsto. 2 anos, então era previsto, tá? E aí Depois teve foi prorrogado por mais um ano. foi prorrogado e começaram as discussões no começo desse ano que E que mês termina isso? Ou já foi também? termina agora em... O que eles fizeram? Eles abriram eles soltaram uma minuta de um edital e Tá. abriram para consulta pública. Eles quem? A Prefeitura, Secretaria. a Secretaria de Cultura do município de São Paulo. Isso. A Secretaria de Cultura abriu para consulta pública na Isso plataforma. é direto o secretário ou algum departamento lá dentro? Tem um departamento, a supervisão de formação, Tá, né, que está sob a responsabilidade da EMIA. tá. Então, a gente fez uma reunião no conselho, onde foi apresentado um contrato de gestão. A gente fez alguns apontamentos nessa reunião. Conselho Escolar da EMIA. Conselho Escolar das EMIAs. Que é Que a a gente massa tem, de todas as EMIAs. tem uma, só eu representando todos os territórios, que é Que uma, loucura, outra, é uma né? questão para um outro episódio de podcast. Tá. Só para a gente falar Hoje sobre estamos falando de quantas EMIAs? 6. Tem 6. Na verdade, é 6 assim, formalmente a EMIA é uma só e Tá. tem 6 polos. Ah, são os polos da mesma Isso. associação. Isso. Mas a gente está falando, então, da EMIA Jabaquara, EMIA Parque do Jockey... Chácara do Jockey, Chácara do Jockey, é verdade? Chácara Inclusive, das domingo Flores, eu fui lá super legal. Tem uma tenda de circo, assim, né? Eu conheci esse domingo. Chácara das Flores, Chácara das Flores. Brasilândia, Brasilândia, importante. Vai ter metrô agora na Brasilândia. Vai. Logo, logo. Perus e Parelheiros. Perus e Parelheiros. Então, essas são os 6 polos. Isso. Tá, então, voltando à secretaria, o que está pegando? Aí eles lançaram na plataforma Participe Mais para consulta pública e a gente foi se deparando com várias questões Então, muito problemáticas. Peraí, então, isso aconteceu quando? Agora. em setembro. Agora, mês Setembro de de setembro. 2025, Mês isso. passado, estamos em outubro. né? Isso. Sim. Fala porque às vezes o pessoal assiste esse vídeo, vai saber como é. Entendi. Isso. Então, mas para deixar esse registro. Então, em setembro de 2025, houve uma consulta pública chamada pela própria Secretaria Sim. Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E o que estava sendo consultado? O que eles estavam perguntando exatamente? Submetendo o edital completo à apreciação da comunidade. Então, eles falaram a proposta deles para o edital, pensando o que eles queriam para essa nova gestão compartilhada. E aí a gente viu algumas mudanças bem significativas com relação ao tipo de parceria que a gente tem hoje. Então, por exemplo, eles chamaram essa consulta pública, eles circularam só pelo Diário Oficial, foi um link. Como que foi feito? Qual que foi a metodologia, né, dessa consulta? Foi a plataforma Participe Mais da Prefeitura. Né? De Assim, novo, a plataformização. É. Mas essa plataforma, ela tinha um link e as pessoas votavam online. Online você poderia escrever proposta, tinha que se cadastrar. Claro. Inclusive, como pessoa física, enfim, as pessoas tiveram alguma dificuldade, mas acho que no geral as pessoas conseguiram. A gente teve uma dificuldade para se cadastrar lá como associação, né, como CNPJ, né? Tá. Mas a gente conseguiu, mas enfim, a gente conseguiu. No final deu certo. No final deu certo. E essa consulta, eu ainda não entendi bem o que ela estava perguntando. Ela estava perguntando se a comunidade queria que mantivesse como era antes ou... Era sobre o edital. Era sobre a minuta do edital. Qualquer comentário sobre a minuta do edital. Era uma coisa muito aberta. Dúvidas, Sim. e especialmente tinha... propostas. Chamava proposta, né? Propostas. Tá. Então, você colocava alguma questão que você tinha ou dúvida ou achou problemática no edital e tinha um campo que você poderia colocar propostas. Em tese, a gente ouvindo assim, parece até interessante, porque é uma coisa democrática e tal, em tese. Mas isso é normal? Já aconteceu outras vezes? Isso é a primeira? E o que vocês acham? Qual que era a intenção? Era uma intenção genuína da Secretaria de Cultura de realmente constar todo mundo? Ou eles estavam plantando ali alguma... Né, mais uma... Por que eu pergunto isso, tá? Antes também de vocês responderem. Porque isso aconteceu muito nas escolas. A gente viu isso na escola estadual, né, que o Ulisses estuda, que eles chamaram uma consulta pública para transformar a escola em escola de ensino integral, né? E, obviamente, eles já tinham uma intenção ali de fazer isso independente do resultado, tanto que nem divulgaram o resultado, né?
E perdeu, inclusive, lá na escola eles não querem que transforme em escola de ensino integral, por exemplo, como muita gente às vezes acha. Tem muita gente agora até do governo, até do governo federal. Não, todo mundo quer, depende. Tem muita gente que quer, mas tem muita gente que também que não quer. Esse é um outro debate na escola de ensino integral. Mas o que eu quero dizer é assim, que às vezes isso aconteceu também na militarização das escolas cívicos militares. Fizeram uma consulta que era muito tendenciosa. Inclusive, essa consulta perdeu, né, tanto no São Paulo como no Paraná. Foi feita uma consulta. A maioria das escolas, que em São Paulo são 100 escolas que vão ser militarizadas a partir do ano que vem, 90 falaram que não queriam, eles vão militarizar do mesmo jeito. Então, assim, para que pergunta, né? Porque, assim, parece que por isso que eu falo, assim, às vezes parece que é democrático e às vezes, na verdade, né, é só um para ver se passa. Mas, nesse quesito da EMEA, o que vocês sentiram com relação a isso? Realmente era uma consulta genuína ou era mais assim, eles estavam preparando o terreno para, de repente, fazer alguma privatização da EMEA ou simplesmente precarizar ainda mais a EMEA, né? Algumas coisas me incomodaram com relação a essa consulta pública, né? Especialmente a brevidade do tempo que eles deixaram aberto para consulta, foi muito curto, né? É um edital tinha o quê? 120, 130 páginas, Não, acho que... né? Do edital completo, porque no edital tinha a proposta do edital, plano de trabalho, anexo, contrato de gestão, termo de... Documento enorme. Um documento enorme. E a gente teve, acho que foram 10 dias para ler o documento, entrar na plataforma, fazer o cadastro. Então, acho que uma das minhas piores observações quanto ao processo, que eu acho que tem que ser aberto, eu preferia talvez uma audiência pública. Agora, o bom é que está lá tudo registrado. Legal. O legal da plataforma é que a gente tem lá o registro de todas as propostas, a nossa comunidade... É uma plataforma auditável, porque várias da Secretaria Estadual de Educação não são auditáveis. É todas umas empresas de tecnologia bolsonaristas, que, essa semana estão instalando câmera com IA, que nem vazou recentemente, vai saber que estão dando para os dados, mais processo que vai rolar aí. Mas, assim, pergunto porque, às vezes, eles vendem essa pomada, né? Eu trabalho, né, com isso também, programação, tudo. E, realmente, a tecnologia é um fator de progresso, né? É interessante. Mas tem que ver como. Porque, muitas vezes, de novo, é que nem o negócio da consulta. À primeira vista parece excelente, depois você vai ver, não é nem auditável. Então, será que o registro que está tendo ali... é fiável? Fica registrado. É assim, Gunter, sinceramente não sei te responder, mas a gente conversando, assim, que foi muito, muito bonito, assim, também, como várias outras coisas que acontecem lá na EMEA, a comunidade se mobilizou muito rapidamente nessa uma semana. Isso eu notei, foi forte. Foi muito... Foi muito significativo. E as pessoas, assim, muita gente, o vovozinho, a vovozinha que não conseguia cadastrar, não queria, mandou mensagem lá nos grupos, olha, eu queria que comentasse tal coisa, alguém pode comentar isso? Então começou uma movimentação, porque... houve uma mobilização de toda a comunidade. Porque eu li lá que os professores não está garantido que eles vão ser recontratados. É isso, eu queria que escrevesse sobre isso. Aí várias questões sobre lanches, sobre limpeza, sobre... né, N assuntos, né? As pessoas comentaram até que era pertinente ou não ao edital, inclusive. Foi um momento que, né, as pessoas resolveram falar de muita coisa. E as pessoas que estão acostumadas com essa plataforma Participe Mais, falam, olha, fica registrado e as pessoas têm que levar em consideração. Foi uma das primeiras perguntas que a gente fez para quem é da administração pública. Falou, isso é sério? Né? Alguém vai ouvir? Só pulando algumas etapas, assim, de fato, teve muito comentário. A gente tem tido conversas com o pessoal, com vereadores, com o pessoal da própria Secretaria Municipal de Cultura. Teve uma conversa na semana passada, na outra. A gente não teve respostas formais em relação às propostas que foram escritas pela comunidade. Tá. Mas... eles queriam mais validar o edital, me parece, ou não? Eu acho que sim. E acho que tem uma questão, do que eu entendi, uma obrigatoriedade legal. Sim. Então, acho que também eles estão cumprindo um protocolo. Tá.
desde a reunião com o conselho até essa abertura para consulta pública, né? Então, eu entendi da informação da gestão que eles estão cumprindo um protocolo que é necessário para o processo de chamamento das OS, que é o que eles estão fazendo agora. Tá. Então, eles tinham que abrir, entendeu? E quais são esses pontos que você mencionou que te chamaram a atenção? Que te incomodaram? Ou, não sei se foi esse o termo que você usou. A respeito do edital? Você falou que tinha alguns pontos que você achou meio... Problemáticos. Isso. Achei muito problemático porque dá margem à interpretação de aumento de alunos por turma, né? Diminuição de professores. Eles não deixam claro qual o valor da hora de trabalho, eles colocam lá valor da hora de trabalho. Isso antes, no edital anterior, era bem especificado. No valor era bem especificado. E agora eles tiraram isso. Tiraram. No edital Isso anterior... É importante destacar que antes tinha um edital melhor discriminado, talvez, né? E agora está mais em aberto. Lá, nesse edital, eles discriminavam não só a categoria. Então, por exemplo, articuladores, a gente não tinha antes. No edital anterior, tinha a descrição do que faz um articulador, o valor do salário, o valor da hora. Né? Estava bem especificado, detalhado, e agora quantas tá horas meio de trabalho. Assim... Não tem especificação de quantas horas de trabalho. Então, como é uma organização social, vai fazer um planejamento orçamentário, apresentar, se ela não sabe quantas horas esse professor vai ficar lá. Então, aí você tem uma diminuição do número de professores. Na EMEA Jabaquara tem 50. Está no edital, atualmente são 50 artistas educadores. O edital diz que tem que contratar no mínimo 40. Eu estou imaginando o quê? Ou eles vão demitir, eles vão aumentar a carga horária, o que eles vão fazer? Entende? Então, tem alguns pontos... Muita margem para precarizar mesmo, né? Muita margem para precarizar. O nosso medo maior foi esse, porque... Não, isso daqui não é bem assim. Tá, mas dá margem para ser completamente diferente do que está hoje. Então, a gente entende que a EMEA está numa transformação constante. Né? A escola que tem hoje não é igual a de 45 anos atrás, mas o espírito se mantém. E a gente tem uma preocupação de que, por exemplo, vamos supor que quando faz a conta, como estava lá pela quantidade de alunos e professores, vai ter um professor para 30 alunos. Aquilo que a gente estava comentando com você ali no início de ter professores de 2 linguagens acaba sendo inviável. Claro. Foi esse o nosso medo, assim, que a gente, poxa, mas como é que vai ter professor de 2 linguagens, de 4 linguagens? Vai reduzir 20% do corpo docente da instituição. Não, e mais, acho que tem lá, por exemplo, na turma de 11 e 12, que são os anos finais, a criança, no caso do adolescente, escolhe uma linguagem, a que ele se identifique e quer aprofundar, né? E vai Isso é a partir do 2º ou 3º ano? É lá no final. No final, final. A partir dos 11 anos. Então, depois dos quartetos, passa pelos quartetos, que são os artistas das 4 linguagens, aí a criança escolhe a linguagem que ela vai tem mais afinidade. Legal. E aí, acho que, se eu não me engano, no regimento interno da escola, tá um artista educador. Só que, ao longo das práticas dentro da escola, desses 45 anos, a gente entendeu que a maior vantagem era ter, mesmo da mesma linguagem, 2 artistas educadores. Claro. Não só para dar conta da criança, também para manter um processo que já vinha de 2 artistas educadores trocando nas aulas, mas também porque dentro da mesma linguagem não tem trabalhos iguais. Tá. Um artista visual que trabalha com bordado, o outro trabalha com xilogravura. São trocas muito diferentes e muito significativas para os alunos. Né? No edital, está a contratação de um só. E eles justificam falando, mas no regimento tem um só. Então, a gente está seguindo o regimento, mas não está seguindo a prática constituída há anos dentro da escola. Claro. Né? E mais, acho que quando a gente faz uma discussão, por exemplo, né, sobre a atenção ao aluno, lá na escola a gente vem fazendo uma discussão muito significativa sobre a inclusão, sobre alunos neurodivergentes, sobre a necessidade de ter ou não um AT. Né? Isso é importantíssimo. E aí, como é que fica, então, essa situação com um professor só, né? Sem AT? Então, como o edital vai lidar com essas questões? Vai ter um professor, vai disponibilizar um AT? A gente não tem um inspetor de alunos, a gente não tem um módulo circulando lá. Entende? Claro. Se o aluno decide que ele sai,
Quem é que apoia ali, né? Quem é que busca esse aluno? Com 11, 12, os pais nem sempre ficam. 5 e 6, os pais ficam por ali esperando, de maneira geral. Mas Claro. as turmas mais velhas não ficam, Claro. né? Então, mais uma coisa que nos preocupou, né? Então, por que não manter uma prática constituída há anos? Claro, Né? que já estava estabelecida, né? Sim. Agora, você sabe que uma resolução recente que a partir do ano que vem, inclusive a gente conversou disso no programa anterior, que veio uma professora não sei se é a professora orientadora que eles chamam, mas que cuida, né, de crianças, principalmente com autismo, né, mas diferentes tipos de neurodivergência, que saiu uma resolução a nível estadual que vão tirar essa função de todas as escolas estaduais, 5.000 escolas estaduais, que é uma maluquice. E na diretoria, né, que é a mesma diretoria agora que vazou aí, que está pondo as câmeras com vigilância com IA, que é a diretoria Centro-Oeste, tem duas grandes diretorias regionais de ensino, né, que é a Centro-Oeste, eu não lembro se é Leste 1 ou Leste 2, que cada uma delas vai privatizar mais de 70 escolas. E dessa, né, que é onde está Paulo Rossi, que é a escola do Ulisses, como é que fala? Eles, além de estarem colocando as câmeras, eles abriram um edital nessa Centro-Oeste também para tirar todas as crianças. Foi um edital meio escondidinho, tirar todas as crianças neurodivergentes, especialmente autistas, né? Só na Paulo Rossi, no ano passado, tinha 40 crianças autistas. Na sala do Ulisses tinha uns 4, 5. E colocar em escolas particulares, com verba pública. Então não tem verba para pagar os professores, mas tem verba para terceirizar para escola particular, tipo um ProUni para crianças neurodivergentes, entendeu? Uhum. Só que para nível de escola. Então é toda uma coisa muito complicada, fazem muito escondido isso, é uma coisa muito escondida. Era um edital que nem tinha nome, era o único edital na diretoria de ensino que não tinha nome, né? A gente salvou, a gente tem tudo documentado. E um edital, assim, super milionário, né? Uma verba gigante, vão pagar acho que 50 escolas toda a região e vão tirar as crianças, porque eles não querem que tenha essa convivência, ou enfim, na cabeça deles são crianças problema, né? Que eu acho uma coisa terrível. E justo o outro lado, né, que é a EMEA, né, que entra esse lado mais da arte também, você vê isso também, né, que nem num espaço de escola artística você pode ter, vamos dizer assim, essa diversidade, né, sendo contemplada, sendo acolhida. Como dizem os antigos, ele caiu o cu da bunda, né? Desculpem o termo, mas tipo assim, vou evitar falar mais palavrões aqui. Mas na EMI a gente sempre teve uma acolhida muito significativa, sabe? A gente já teve histórias assim belíssimas. Então, por exemplo, no ano em que a Mainá se formou, tinha um aluno autista que fez uma apresentação de piano belíssima e emocionou toda a plateia. Foi super emocionante, né? Ou a gente teve, por exemplo, aí um aluno surdo com recital de violino. Uau. No final do ano, sabe? Então a gente tem uma cartilha enorme aí, né? De possibilidades, né? E de histórias felizes, de acolhimento dos professores, acolhimento das famílias. Eu acho que não é à toa que as famílias se mobilizam tanto em torno da escola, né? Tem uma relação próxima que a gente vai construindo, que é no dia a dia, ali no dia a dia da intimidade da escola, com o professor, com a criança, com a família, né? E que a gente vai construindo essa relação de amor. E aí do amor vai surgindo essa necessidade do cuidado, né? Agora ainda, a gente já vai daqui a pouquinho se encaminhando para o final do programa, tá? Mas ainda antes de encerrar, eu queria entender um pouquinho uma coisa. A gente falou, né, que sem professores não há EMEA, né? E estão querendo aparentemente reduzir aí o corpo docente em 20% pelo menos, né? De 50 para 40. Falando na EMEA mais... só na EMEA Jabaquara. A EMEA mais antiga, né? Não sei se é original, poderíamos dizer, mas a EMEA... Primeiro polo. Primeiro polo, tá. A gente sabe que muitos professores da EMEA estão com vínculos incertos, né? O que ameaça também a continuidade do trabalho pedagógico que é feito hoje. Como que isso impacta as famílias? Eu sei, a gente não pode falar para os professores, né? Mas muitas vezes também os professores hoje estão sendo muito fragilizados, estão com uma posição muito fragilizada, né? Mas, assim, falando pelo Ulisses, que andou... Tô com medo de perder professores. Falando, assim, palavras mais simples, né? Tá com medo de perder alguns professores que ele gosta muito, né?
Como que é isso para vocês? Assim, Natércio, você que está ali, né, sabe que depende, né? Tem a fundação, todo o trabalho que as famílias fazem, mas a gente depende muito, né, desse trabalho desses profissionais. Por que é tão urgente garantir essa contratação, essa segurança, o reconhecimento do trabalho dos professores? Falando até um pouco em nome deles, sem eles terem nos pedido. Tá? Sim, mas a gente... Foi também uma lacuna que a gente viu no edital que não estava garantido. Assim, os professores que trabalham hoje lá, eles têm papel importantíssimo para a escola ser como é. Né? Ele tem... por exemplo, uma situação apocalíptica, assim, que seria o fim da escola, seria, por exemplo, todos os professores que estão hoje, eles deixarem a escola no final do ano e entrarem em outra leva de professores, por melhores que eles sejam, eles fariam outra escola. Existe esse risco, por exemplo? Sim, do jeito que está o edital, sim. O edital permite esse tipo de manobra? Não está claro lá que eles seriam reconduzidos, que teriam uma preferência numa... uma prioridade de recontratação. Consta um critério que, assim, que a organização social deve levar em conta como um critério para a escolha a experiência. Né? Mas está vago. Mas não tem uma garantia, gente... uma certa obrigatoriedade de que isso seja feito assim. Acho que foi um dos principais comentários, assim, foi da comunidade, assim, todo mundo perguntava isso. Porque do mesmo jeito que o seu filho, os próprios pais, avós, tios, ele falou, olha, fulano de tal é o professor de violão, é o professor de xilogravura do meu filho. Eu quero que ele continue, sabe? Se for uma vontade dele, lógico, né? Não, e você nota que os professores estão ali, assim, numa coisa de uma doação... Eles fazem uma coisa muito maior do que o que eles pagam, né? É visível. Como qualquer professor desse país, né? Nem todos, eu tenho muito professor autoritário aí também. Bom, eu dei sorte de encontrar bons professores por aí. Eu acho que a maioria dos professores e professoras tem esse espírito. Agora, na EMEA, eu diria que é um pouquinho mais. Porque eles estão... Não sei, a impressão que eu tenho, assim. Eles são artistas educadores. O cara viver de arte no Brasil... difícil. É difícil. O cara receber, o cara conseguir uma turma para... É uma coisa muito... Puxa, que coisa boa que ele conseguiu, sabe? Ele está vivendo de arte, está vivendo de ensinar a arte dele, de fazer arte nova a partir do ar que vem das crianças, que vem da comunidade. Então, isso é muito gratificante, né? Então, mas, assim, era uma das nossas principais preocupações no edital, é que isso tivesse claro, de que eles possam ser reconduzidos, de que isso seja levado... Garantido mesmo. Garantido ou levado fortemente em conta, sabe? Porque... Mas, por exemplo, caso não tenha essa garantia, né? Esse edital, eu não sei bem, né? Teria que ver o processo aí que ele está sendo feito. Ele também não tem que passar pelo conselho, porque assim, existe uma lei, né, estipulada, acho que 1 ano e meio atrás, estipulada não, promulgada, enfim, 1 ano e meio atrás, a lei dos conselhos escolares, né, feita pela deputada federal Erundina, né, Luísa Erundina, que deu mais poderes para o conselho e até permite agora a criação do fórum dos conselhos e tal. Então, eu não sei bem, né, se a EMEA entra exatamente também, porque é uma escola... Porque ela é submetida à Secretaria Municipal de Cultura, né? Então, precisaria ver bem a figura da EMEA, né, nesse sentido, mas assim, é uma escola, né, e antes até de ter esse desvínculo que teve do município, do jeito que foi feito também, convenhamos, né, foi um jeito meio estranho que tudo foi conduzido por parte do poder público na época, né, as gestões que estavam na época. Sempre com intenção, muitas vezes, de ou extinguir ou de precarizar mesmo, né? Me dá essa impressão. Assim como fazem até hoje, privatizando escolas, os mais diversos. E muitas vezes o que faz, né? Como é o caso da EMEA, que isso continue existindo é justamente ter famílias e a associação que vai lá e põe o pé na porta e fala, não vamos deixar isso acontecer. Né? Não vai fechar, não vai sair mandando todo mundo embora, peraí. Então, nesse sentido que eu pergunto, por exemplo, teve uma conversa recente na Câmara Municipal, né? Qual que era o teor, por exemplo, da conversa que teve com o Celso, né, que é o vereador? Como que foi isso, assim? O que vocês estão pleiteando exatamente? Que
existam ajustes dentro desse edital, que seja feito um novo edital? Qual que é a demanda precisa, assim, para entender bem? Tem uma questão, vou começar falando disso que você tocou numa vulnerabilidade assim, muito significativa da escola. Né? Quando a Secretaria de Cultura pensa a EMEA, pensa como um equipamento de cultura. Tá. Quando a gente Como vive... se fosse uma biblioteca. Assim. Exatamente. Então, a gente tem um conselho, não é um conselho escolar, é um conselho que é um conselho de um equipamento de cultura. A Secretaria de Cultura... Isso na cabeça da Secretaria de Educação. Na cabeça... Na legislação, pergunta. Na legislação. Tem uma lei que regulamenta a EMEA, tá. de 2011. Na lei tem uma lei municipal. É uma lei municipal. Tá. Lá regulamenta a EMEA, regulamenta o conselho, e é um conselho que tem 5 cadeiras, a do diretor, que é a indicação da Secretaria de Cultura. Legal. Então, na verdade, tem um representante da Secretaria de Cultura, o diretor, uma representação da sociedade civil escolhida e indicada pela Secretaria de Cultura, Legal. Um representante eleito dos professores e um representante eleito das famílias. Que no caso é você. No caso sou eu. Claro. Agora, não tem paridade, né? Não tem, por exemplo, agora que a gente tem outros polos, não está previsto na lei a expansão. Então, eu sou a conselheira que responde por todos os territórios. Claro, a gente é uma loucura, né? Que é uma loucura. Como é que eu posso falar? Cada território teria que ter o seu próprio conselho, imagino eu, né? Exatamente. A sua própria comunidade ter a sua própria voz e tal. Exatamente. Não é um conselho deliberativo, como nas escolas, né? A gente ainda tem, né, algumas questões que estão garantidas ali pela lei, ainda bem, então tem algumas garantias, né? Mas não é como mas um conselho escolar. Mas a EMEA escolar. é vista, é que aí é fogo, tudo essa questão legal, né? Então, os advogados é que tem que falar, obviamente eu não sou advogado, né? Mas, apesar de ter uma lei municipal, se a EMEA é reconhecida como uma escola, existem outras leis estaduais, federais, que estão por cima da municipal. Isso também, né? Por isso que eu falo, tem que ver bem com os advogados, aí eles que vão fazer essas eventuais defesas se for necessário. Mas, assim, uma lei promulgada pela Urundina para todas as escolas é válida para todas as escolas, inclusive particulares, né? Não só públicas. Então, assim, são coisas que devidamente tem que ver quem é do métier jurídico, né? Para ver, né? Agora, voltando ao ponto, vocês foram lá na Câmara e como que foi a conversa lá? O que vocês estavam pedindo exatamente para o Celso Gianazzi apoiar? Como é que foi essa parte? E aí, a lei tem a ver com um apoio que a gente vem pedindo para diversos mandatos, que é nos apoiar numa questão que seria aí, médio prazo, vamos dizer, que é a reorganização desta lei, que está defasada. Então, acho que tem um ponto que é importante para nós. Então, uma lei que vá compreender a questão da expansão dos outros polos, rever esse conselho. Então, tem uma série de questões que a gente precisa rever do ponto de vista da lei. Então, sempre as nossas conversas com o mandato também tem esse viés. Claro. Mas também, especificamente nesse momento, o que a gente foi pedir é para que nos apoiasse junto à Secretaria de Cultura, né, sensibilizando a Secretaria para as mudanças que a gente entende que precisam acontecer nesse edital. Né? Então, o que a gente quer e o que a gente espera, em conversas com a Secretaria, enfim, também a ideia aqui é a gente poder pensar coisas, né, e mobilizar, sensibilizar a Secretaria de Cultura para olhar com carinho as propostas que a gente colocou na plataforma. Né? A gente vem fazendo conversas com a supervisão de formação. Né? Eles estão receptivos? Como é que está o diálogo? Porque vocês têm uma reunião marcada com o secretário de Cultura sexta-feira agora, né? Sim. Sim, teve. Como é que foi aí E teve com a supervisão de formação também semana passada. Os comentários, as propostas foram acolhidos, houve escuta. Legal. Isso é importante, porque parece que não. Sim, houve escuta, sim. Assim, o efeito imediato, acho que, dessa mobilização foi que o contrato com a Associação Maria do Carmo ele foi prorrogado pelo próximo ano. E o edital vai continuar sendo discutido em paralelo. Tinha uma urgência
para haver essa contratação da nova... Isso é uma vitória, na verdade, né? Uma grande conquista da nossa comunidade, de todos os polos, porque a gente teve participação das famílias de todos os polos. Quer dar tempo de amadurecer esse edital com o devido tempo, porque Sim. assim, 10 dias para mudar Exatamente. tudo isso. Não, e assim, a gente está em outubro agora, teria que ser escolhido... A gente não sabia, era uma das perguntas, qual que era o cronograma de... Né, até para a gente se preparar, Claro. né? Porque o edital saiu numa quinta, sexta-feira. Sem não lembro. avisar ninguém da associação. A gente sabia que sairia, mas a gente não que tinha ia mais... sair. Vai sair até o final desse mês. Foi uma conversa assim, sem muita data, porque não dependia da gestão da escola, mas da assessoria jurídica, do departamento jurídico da secretaria. Mas de repente tinha uma semana só para... Bom, enfim... Eles mandaram uma circular, assim. Foi publicidade. Foi feita publicidade no site da Secretaria de Cultura, no Instagram, enfim. Quando eles lançaram o edital, eles lançaram, antes está não. lançado. Não teve nenhum Está cuidado lançado. mínimo, assim. Está lançado. Antes assim, vai sair, pessoal. Segura as pontas que vai sair. Não, e quando a gente percebeu, a gente tinha uma semana para tomar conhecimento daquilo. Uma semana para ler 150 páginas, uma coisa assim. Mas Um negocinho leve, assim, passar um final de semana lendo o edital, contrato de gestão. Não, fora que assim, para você mobilizar toda a comunidade, ter uma participação... Mas foi impressionante, viu, Gunther? Mas foi pouco tempo, mas foi impressionante. Quando a gente viu, que a gente falou, cara... Isso é a força da comunidade. Foi mesmo. impressionante. Foi impressionante como em uma semana estavam 6 polos articulados, conversas online com gente da cidade inteira. E olha, foi bastante consistente. E é uma comunidade maravilhosa. Não, assim, meu receio também que era... Eu falei, mas não adianta a gente colocar lá comentário raso. Aí a gente ia ser... Poxa, olha só, né? Os caras estão comentando... Não, os comentários foram consistentes. A gente percebia ali na terça, na quarta... a gente colocando, olha, o artigo tal, parágrafo tal tá estranho. Porque as pessoas começaram a perguntar, a gente vai fazer uma resposta conjunta, a gente estava tão na correria que falou, não, gente, olha, se vocês quiserem, vão colocando comentário. E acho que fez um volume de propostas ali que assim, mandatos entraram em contato com a Márcia, com outras pessoas aqui da comunidade. Olha, quem são vocês? A gente quer conversar. Foi interessante. Foi interessante, assim. Né? A gente teve essas reuniões de escuta da supervisão de formação que, né, estão escutando, ao menos. A gente recebeu a devolutiva deles que as propostas estão sendo consideradas. A gente espera que sim, a gente está vigilante, atento. Claro. Né? A ideia da conversa com o secretário é reforçar isso, né? Entendendo que algumas decisões cabem ao secretário, antes até do que da supervisão de formação. Claro. Então, a gente vem fazendo essa conversa mais próxima com a supervisão de formação e quer estender, sensibilizar o secretário para o que é a nossa escola, a importância e como a gente está muito preocupado com algumas questões do edital, né? Então, a gente precisa sensibilizar a secretaria para as mudanças que precisam acontecer, né? É interessante. Uma coisa importante, acho que assim, a gente... A EMI expandiu, né, nos últimos anos para todos esses polos, né? Legal. Então, a gente vem do polo inicial ali do Jabaquara, né? E cada polo tem uma realidade muito diferente, né? É a mesma estrutura, são os mesmos processos, ou é muito... Então, diferente de uma para outra. A nossa preocupação é essa, que expanda com qualidade, que expanda com estrutura física adequada, que expanda com os professores com a mesma liberdade, com os professores e alunos com a mesma liberdade artística, criativa que eles têm, né, que vinha acontecendo nesses 45 anos, a partir do Jabaquara, né? Né, não faz sentido terem EMIAs diferentes. Claro que cada uma vai ter particularidades. Vai ter suas particularidades, vai ter suas, né, vão ter suas particularidades pela região, pelo território onde estão, mas a nossa preocupação é que essa expansão seja com qualidade e principalmente com a liberdade que existe, né? Isso as famílias estão super atentas ali para que nunca deixe de existir. Né? E esse edital, ele é um edital para todas as EMIAs ou é um edital só do Jabaquara?
Não, para Para todas. Para todos. EMIAs. Para a EMIA. A EMIA é Não, os 6 polos. Claro, para todos os polos. E aí acho que tem uma questão também que a gente questionou sobre o edital, é que não contempla as especificidades de cada polo. Né? Então, Justo isso também está ausente ali, né? também. Então, por exemplo, tem lá uma abertura para que as entidades, as OS, visitem, mas nem é uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, na Brasilândia, que foi o primeiro polo da expansão, não tem local próprio. Tem uma sala onde as atividades têm que se revezar. Tem uma estrutura super deficitária mesmo. Assim. Mesmo. Que é uma grande preocupação para as famílias de lá. Uma grande preocupação. É uma demanda que a gente ouviu muito deles. Uma estrutura mínima para nada. Por exemplo, uma demanda deles por exemplo, e para onde nós vamos? Como é que vai ser o nosso espaço? Esse espaço não é adequado. No edital tá assim, precisa alugar um espaço novo. Mas que espaço? Espaço pequeno? Com quantas salas? O que a gente queria, Tem que né, ser é uma bem garantia de... especificado, Exatamente. Né? Qual é a infraestrutura que eu preciso para isso Realmente funcionar como ter. se deve, né? Você pode... Mas no edital de privatização das escolas, pessoal, tá? Parece até edital imobiliário. Áreas, metros quadrados, Nossa. áreas de declive. A única coisa que não tem é preocupação pedagógica. Muito bem, estamos chegando aqui, então, de novo, né, no final do nosso programa. O papo tá bom, isso aqui a gente poder ficar um tempão. Eu acredito muito que esperançar, como dizia também o Paulo Freire, né, é verbo coletivo. Né, a gente acredita muito numa educação mais, assim, integral, né, que une a mente, o intelecto, o físico, enfim, arte, cultura, não só números, não só letras, mas também, né, como essa leitura do mundo, né, também junto com a leitura da palavra. E eu queria fazer então para cada uma última pergunta de encerramento, né? Vou começar com a Natércia, vou deixar a Márcia para o final. Puxa, a bateria está acabando. Até a bateria está acabando aqui. Está acabando o programa. Natércio, olhando para a história da EMIA, né, toda essa vivência que vocês tiveram recentemente, todo esse tempo, o que essa mobilização que vocês estão tendo agora ensina? Que mensagem você pode trazer também, né, para quem nos ouve e nos assiste, sobre construção coletiva ao redor da arte, da educação? O que você levou? Porque eu vi que você... Não reparem que aqui acabou a bateria. O que você mesmo citou, né, que para você foi importante, assim, como que... Eu acho, assim, eu converso isso muito com os meus amigos, que a gente... quem está nessa realidade de... Eu sou arquiteto, né, de formação, né? E na arquitetura, uma coisa muito importante é você promover o encontro das pessoas, você fazer espaços que... Isso vale de uma praça a um escritório, tá? Pode ser aquela pequena comunidade ali que trabalha junto, né? Mas o que está sendo muito interessante ali de ser participante ali da comunidade da EMIA é que, como a construção coletiva de pessoas que vêm de origens, têm realidades tão diferentes, como isso é enriquecedor. Assim, a gente tem ali na EMIA pessoas de todas as classes sociais, de todas de diversas origens, tem pessoas de todas as regiões do Brasil, estrangeiros, e como esse exercício é importante de você estar junto ali construindo, por exemplo, a festa junina, todo ano ela é diferente, todo ano tem alguma coisa diferente, de repente chega alguma família lá, mas a gente, né, mas a gente faz assim aqui. Tá, mas ele está trazendo uma ideia que pode ser diferente. A gente pode deixar de ter isso. Por exemplo, uma ideia que surgiu uns anos atrás. As brincadeiras não vão ter cobrança de valor para ter as brincadeiras. Porque brincar, foi até a Márcia, uma das pessoas que trouxe essa conversa, porque... De repente a criança vai ter que pagar para brincar. Será que está certo isso? Vamos inverter isso. A própria escola, a gestão da escola começou a oferecer uma pipoca, porque
Isso é bem diferente de Isso é bem diferente. outras festas, né? A pessoa pode ir com R$0, ela se diverte. Ela se diverte. A pessoa pode também comprar o tempurá, que é uma coisa tradicional da escola, que custava 15, 20. Mas assim, ele vai se divertir. Cabe todo mundo. Cabe né? todo mundo. Acho que Foi uma grande preocupação para cabe nós. todo mundo. Entendendo a diversidade riquíssima da escola, pensar espaços democráticos de convivência, onde cabe todo mundo. Inclusão, acolhimento de fato, não só de Exato. promessa. Né? Exato. É isso. E para você, Márcia, te faço a mesma pergunta. O que toda essa mobilização coletiva trouxe para você, para tua família? O que você... Além de um grande investimento de tempo, eu estou aqui, o Thiago está lá em casa com 4. Inclusive, eu encontrei ele outro dia, ele te falou? Falou. Perto do metrô. Então, além de como o barato é muito doido, né? E como a gente precisa de tempo. O negócio tá maluco. Acho que esse lugar do coletivo, que é um lugar que cada vez tem sido mais precioso para mim, de estar com as pessoas, sonhando e construindo coisas em conjunto. Então, o que eu falo com as famílias e falo com a gestão e com os artistas educadores, olha, vamos construir junto, mas junto de verdade. Não junto onde você fala o que a gente deve fazer e nem eu falo o que você tem que fazer, né? Porque às vezes a secretaria vem com essa história. Vamos fazer junto? Faz isso que eu estou falando, né? Claro. E não é. Então, acho que para mim tem sido esse grande aprendizado sobre a questão da coletividade e como a gente precisa ter muita paciência para acolher, né, para respeitar de fato. Então, para mim tem sido diferenças, divergências, né? de ritmo, de processos, de fala. E acho que um grande aprendizado para mim, que vem me marcando muito, especialmente nesse processo do edital, a gente fez um trabalho de democratização da informação. Então, tem lá um documento frio, estranho, e que a gente tornou ele simples. Quase um alienígena na sala, né? Um elefante gente, branco. Eu sou psicóloga, aí você olha um negócio jurídico, você fala socorro, né? Claro. Então, na hora que a gente pega e transforma aquilo em um negócio que dá para entender, todo mundo fala a mesma língua, tá? Então, nós, famílias, a gente consegue entender o que está acontecendo. E a gente consegue se posicionar. E a gente consegue fazer isso juntos. E a gente consegue fazer... ecoar, fazer ser ouvido. Então, para mim, tem sido esse grande exercício que não é fácil. A construção coletiva, ela não é fácil, né? Mas, para mim, tem sido esse grande aprendizado de construir junto, com respeito, senão não faz sentido, com democracia, senão não serve. Né? Então, para mim, tem sido esse lugar, que é um lugar muito especial. E, como eu falei, eu acho que a gente só faz por amor mesmo, né? A arte é como o amor, é uma das coisas mais revolucionárias, mais incômodas. Mas, a gente vai para o encerramento aqui, vou fazer o nosso encerramento, mas já deixo o convite para depois da reunião com o secretário, quando vocês quiserem voltar, trazer outras pessoas da EMI, enfim, a gente trazer até para acompanhar essa história, né, para não deixar o bonde passar, então fica o convite já, desde já, tá? Então, hoje, ouvimos aqui duas vozes que representam aí as famílias da EMIA, pessoas que não estão apenas defendendo uma escola, mas também defendendo uma ideia de cidade. Uma cidade que valoriza a arte, a infância e o diálogo. Garantir a contratação dos professores da EMIA e também ampliar o número de alunos é garantir o direito à imaginação, à criação e ao futuro, um futuro mais luminoso e colorido. Porque, como dizia Paulo Freire, a esperança também não é esperar, é esperançar. E a EMIA, pelo menos para mim, continua esperançando todos os dias pelas mãos de quem acredita que educar é um ato de amor e também de coragem. Agradeço mais uma vez. Obrigado aí por estarmos juntos nesse momento. Obrigada, Gunter, pela oportunidade. Estamos juntos. Obrigado.